Olá, você aluno que está estudando, se preparando para o concurso da Polícia Militar do Ceará. Vamos aqui hoje para mais uma dica do nosso estatuto, ok? Hoje vamos falar do almanaque. O que é o almanaque? O almanaque ele é um registro de todos os oficiais e graduados da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros em atividade, ok? Esse resumo ele dá o nome de almanaque. Esse almanaque ele é dividido um para os oficiais, um almanaque para os oficiais da Polícia Militar, outro para o Corpo de Bombeiro, e outro almanaque para os subtenentes e sargento, ok? Um para os oficiais, outros para os subtenentes e sargento. Isso para cada corporação, ok? E o que consta? Qual o conteúdo desse almanaque? Ele terá as configurações curriculares, por exemplo, o currículo, né, será complementado com foto 3x4, com farda do militar, de todos os militares que estão em atividade, aqueles militares que estão em ativa, tá bom? Distribuído por seus quadros, de acordo com seu posto, graduação, antiguidade, observando a precedência funcional, ok? Também esse almanaque ele é editado no formato digital. Sua atualização foi feita em 2015, formato digital. Outra coisa, e o que acontece com os militares inativos? Aqui no parágrafo 2º diz que tanto na Polícia Militar como no Corpo de Bombeiro manterão um registro de todos os militares referente ao pessoal da reserva remunerada, tá bom? Segundo a instrução baixada pelo respectivo comandante-geral. Ok, vamos ver o que mais que a gente tem para estudar hoje. Sobre o cargo, função e comando. O que é o cargo, função e comando? Vamos lá. No cargo, nós temos o cargo efetivo e o cargo comissionado. O que é o cargo efetivo? É o cargo aquele que tomou posse de um cargo através de concurso, né? Seja ele posto dos oficiais e a graduação das praças. O cargo em comissão, o provimento em comissão, ele é chamado um cargo de confiança, como a gente conhece. Ele é de livre nomeação, livre exoneração pelo governador, ok? Assim que o militar ele toma posse de um cargo. A função é o exercício, né? A função é o exercício das obrigações inerente ao cargo militar. Okay? Mais à frente aqui nós vamos mostrar quais são as funções inerentes a cada cargo militar. E o comando? O comando é a soma da autoridade, deveres e responsabilidade do militar. Aqui no artigo 35 e 36, ele coloca aqui a diferença, né, dos cargos de provimento efetivo, né, que são os postos, as graduações. Por exemplo, o militar, na sua escala hierárquica, ele ocupa um cargo de provimento efetivo, ok? São os militares de carreiras e em serviço ativo, beleza? Esse provimento, né, do cargo de oficial é realizado por ato do governador e da praça, o ato administrativo do comandante-geral. Isso é bastante repetido no estatuto. E o cargo de provimento em comissão é inerente a comando de direção, chefia, coordenação, tá bom? Eles são de livre nomeação, de livre exoneração pelo chefe do Poder Executivo. Vou dar o exemplo de um cargo de provimento em comissão que assume a direção, por exemplo, da Academia Estadual de Segurança Pública, ok? É chamado cargo em comissão, de livre nomeação e exoneração. Cuidado, a diferença, isso aqui é cobrado na prova. Cargo de provimento efetivo e o cargo de provimento em comissão, ok? E lembrando que só pode os militares em serviço ativo, tanto o efetivo, né, o cargo de provimento efetivo, são os exclusivos de carreira, e o de comissão também são providos por militares do serviço ativo. Beleza? O que mais aqui a gente pode ver? O comandante-geral, ele pode provisoriamente, por necessidade institucional, urgente e devidamente motivada, designar o oficial para o cargo em comissão,
ou dispensá-lo, devendo regularizar a situação na conformidade do caput, né, do artigo lá, no prazo de 15 dias, a contar do ato, né, sob pena de restabelecer-se a situação anterior. Por exemplo, está precisando, por necessidade da instituição, ser designado um comandante para uma unidade, para um batalhão. Então, por necessidade institucional, o comandante geral ele pode provisoriamente, devidamente motivado, designar esse oficial para o cargo em comissão, ok? Lembrando que isso nós vimos aqui era de livre nomeação e exoneração do poder executivo do governador, mas quando acontece nesse caso, por necessidade, o comandante geral também ele vai poder fazer. Beleza? Cargo de provimento efetivo, cargo de provimento em comissão. Ok? Para a gente concluir aqui na aula de hoje, vamos falar aqui sobre os casos de vacância. No caso, os casos de vacância, ele fala que no artigo 38, o cargo militar estadual é considerado vago. Quando é que vai surgir vagas, né, para ser preenchido? O cargo militar é considerado vago. Nós vimos que o militar ativo ele ocupa um cargo, né? O soldado ele ocupa um cargo, o cabo e assim sucessivamente. Então ele fala que primeiro a partir da criação até que o militar dele tome posse. Por exemplo, o governador, por ato do governador, ele pode criar, né, cargos, aumentar, por exemplo, o número de efetivo por necessidade, né? O Estado, o crescimento populacional, ele pode criar, né, cargos e isso ser preenchido através de concursos. Segundo caso, ele fala desde o momento em que o militar estadual for exonerado, demitido ou expulso, ok? Exonerado é quando o militar ele pede, né, exoneração, pede para sair. Tem um caso da demissão. A demissão pode existir, no caso, ser ex officio, como a demissão também pode ser por motivo disciplinar. E a expulsão também, né, por motivo disciplinar, o militar ser expulso. Tem o caso do falecido, né? Falecido, o militar faleceu na ativa, então esse cargo dele ficou vago, né? Vai ter que ser preenchido. O militar que ele foi extraviado, ok? E o militar desertou. Já eu explico o que é o extraviado e o desertor, ok? Então, os casos, né, chamados casos de vacância, o cargo militar é considerado vago. Primeiro, criação de cargo. Segundo, exoneração. Terceiro, demissão. Quarto, expulsão. Quinto, falecimento. Sexto, extravio. Sétimo, a deserção, tá bom? Lembrando, isso aqui é bastante cobrado na prova, então não esqueça. Para você decorar, tá bom? Tem a dica lá, SED e FED, ok? SED, criação, exoneração, demissão, e expulsão, e FED, falecimento, extravio e deserção, ok? Só para a gente explicar a questão do desertor e do extraviado, o que que acontece? Por exemplo, se o militar, caso voluntariamente ele faltar ao serviço, ok? E ele se ausentar, ele já comete uma transgressão. E a partir do 8º dia, o militar voluntariamente não aparecer, após 8 dias, ele comete um crime chamado crime de deserção, chamado desertor. Após 8 dias, ele fica agregado, ok? E vai ocorrer um processo de demissão. Já o militar extraviado é aquele involuntariamente, por exemplo, em uma missão, aconteceu algum problema, ele ficou ausente. Desse período de ausente até 8 dias, após 8 dias ele fica desaparecido. Por exemplo, o militar está numa missão e sumiu, aconteceu algum problema com ele, tá bom? Não foi encontrado, e ele fica desaparecido. E após 8 dias, né? Aliás, mais de 30 dias na situação de desaparecido, ele vai ficar como extraviado, ok? O extraviado é quase que considerado como um militar falecido, né? Não tenha sido mais encontrado, e ele vai ficar agregado, ok? Mais à frente nós vamos falar também dos casos de agregação, ok?
Então vamos finalizar a nossa aula de hoje, depois a gente continua com mais uma dica, tá bom? Um abraço e até a próxima aula.